Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das passagens mais dramáticas do Antigo Testamento, o capítulo 16 do primeiro livro dos Reis. Este é um capítulo de transições rápidas, traições e o surgimento de figuras que moldarão a história de Israel para sempre. A história começa com uma profecia sombria. O profeta Jeú, filho de Anani, entrega uma mensagem de Deus a Baasa, o rei de Israel. A mensagem é dura. Apesar de Deus ter exaltado Baasa do pó para ser líder do seu povo, Baasa seguiu os caminhos pecaminosos de Jeroboão, levando Israel à idolatria. Por causa disso, Deus declara que vai consumir Baasa e a sua casa, assim como fez com a casa de Jeroboão. A profecia é assustadora. Quem da família de Baasa morrer na cidade será comido pelos cães, e quem morrer no campo será devorado pelas chaves. Pouco tempo depois, a profecia começa a cumprir-se. Baasa morre e é sepultado em Tirza, e o seu filho lá sobe ao trono. Mas o reinado de Ilá é incrivelmente curto, durando apenas 2 anos. A sua queda é rápida e brutal. Enquanto Ilá está em Tirza, a beber e embriagar-se na casa do seu mordomo, um dos seus comandantes, chamado Zinri, conspira contra ele. Zinri, que comandava metade dos carros de guerra do rei, entra na casa, ataca e mata Ilá e proclama-se rei. A primeira ação de Zinri como rei é chocante, mas cumpre a profecia de Jeú à risca. Ele extermina toda a família de Baasa, não deixa um único parente ou amigo vivo. A linhagem de Baasa é completamente apagada, exatamente como Deus havia predito. O reinado de Zinri, no entanto, é o mais curto da história de Israel. Dura apenas 7 dias. Quando o exército de Israel, que estava a acampar e a lutar contra os filisteus em Gibeton, ouve que Zinri traiu e matou o rei, eles agem imediatamente. Todo o Israel no acampamento proclama o comandante do exército, Onri, como o seu novo rei. Onri não perde tempo, ele marcha com todo o seu exército de Gibeton e cerca Tirza, a capital. Quando Zinri vê que a cidade foi tomada e que a sua situação é desesperadora, ele toma uma decisão drástica. Ele entra na fortaleza do Palácio Real, incendeia o palácio sobre si mesmo e morre nas chamas. A sua morte é atribuída aos seus próprios pecados por ter seguido os caminhos de Jeroboão e provocado a ira de Deus. Mas a turbulência ainda não acabou. Após a morte de Zinri, o povo de Israel divide-se em 2. Metade apoia um homem chamado Tibni para ser rei e a outra metade segue Onri. Segue-se uma guerra civil, mas os seguidores de Onri provam ser mais fortes. Tibni é morto e Onri consolida o seu poder, tornando-se o rei indiscutível de Israel. Onri reina por 12 anos. 6 desses anos são em Tirza. Depois, ele compra uma colina de um homem chamado Semer e constrói uma nova cidade no topo. Ele nomeia essa cidade de Samaria em homenagem a Semer, o antigo proprietário da terra. Samaria torna-se a nova capital do Reino do Norte de Israel, uma cidade que será central para a sua história futura. Infelizmente, a Bíblia diz que Onri foi ainda pior aos olhos do Senhor do que todos os reis que vieram antes dele, seguindo os caminhos pecaminosos de Jeroboão. Quando Onri morre, é sepultado em Samaria, e o seu filho Acabe sobe ao trono. E aqui, o capítulo prepara o cenário para um dos períodos mais sombrios da história de Israel. O texto diz que Acabe, filho de Onri, fez o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o precederam. Como se não bastasse seguir os pecados de Jeroboão, ele casa-se com Jezabel, filha do rei dos Sidónios, e começa a servir e adorar Baal. Ele constrói um altar e um templo para Baal em Samaria e ergue um poste de Azerá, provocando a ira do Senhor mais do que qualquer outro rei de Israel antes dele. O capítulo termina com uma nota sinistra. Durante o reinado de Acabe, um homem de Baal chamado Eal reconstrói a cidade de Jericó. Ao fazer isso, ele cumpre uma antiga maldição proferida por Josué séculos antes. Ele lança os alicerces à custa da vida do seu filho primogênito e assenta as portas à custa da vida do seu filho mais novo. Este capítulo é uma montanha-russa de poder, traição e consequências divinas. Mostra-nos como a desobediência leva a um ciclo de violência e instabilidade e prepara o palco para o confronto épico entre o profeta Elias e o rei Acabe, que veremos nos próximos capítulos. Obrigado por assistirem.
Se gostaram desta análise, não se esqueçam de deixar um like, partilhar e subscrever o canal para mais conteúdo como este. Vemo-nos no próximo vídeo.